A partir de agora, sobe o giro do motor. Start your engine! Está começando Café com Velocidade, o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve pelo café.autosfera.com.br, estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade, o Cafeteria. Isso sim, o Cafeteria que surgiu ano passado, uma ideia aí que tivemos eu e o Fábio Campos de levar um pouco mais de outras categorias para vocês. O projeto se perdeu um pouquinho no final do ano passado, mas esse ano volta firme e forte, então estamos aí começando a edição 414 e agora reforçado, né? O time tem um reforço também do Thiago Santa Rosa, que assim como os loucos aqui, assiste uma série de categorias e vamos levar até vocês um pouquinho de outras coisinhas que a gente não cobre no Café com Velocidade. Fábio Campos, antes de mais nada, né, seja muito bem-vindo. Eu queria que você explicasse para os nossos novos ouvintes que não acompanharam no ano passado o que vem a ser esse Cafeteria. Olá, Thiago Raposo, olá, Thiago Rosa, olá para o ouvinte que nos prestigia com essa edição. É uma edição estendida, digamos assim, do Café com Velocidade, né, com duas diferenças. Primeiramente, estarão aqui no Cafeteria as categorias que não entram no Velocidade por puramente falta de tempo, né? Como a NASCAR, como as categorias de moto, como as categorias de base dos monopostos, GP2, GP3, World Series, outras categorias que o ouvinte raramente tem a oportunidade, né, de encontrar debate sobre elas, como a V8 Supercars, enfim, a DTM. A DTM é até mais conhecida de muitos dos nossos ouvintes, mas o Cafeteria vai além das categorias de toda segunda-feira. E a segunda diferença, a qual eu me referi, é que o Cafeteria, como ele é mensal, ele é uma edição que eu sempre lembro aos ouvintes. Você pode ouvir com calma, você não precisa ouvir correndo, você pode ouvir em pedaços, você pode ouvir sempre que der uma chance, porque ela é uma edição, repito, ela vem mais ou menos uma vez por mês, ela não tem uma data definitiva, mas é mais ou menos uma vez por mês, e ela, portanto, passa nas categorias de um modo geral, com uma abordagem mais analítica, não exatamente se focando a provas. Claro que nós vamos lembrar os acontecimentos, claro que nós vamos citar o que pode ter acontecido de mais chamativo, mas é uma categoria que passa no alto, que passa por cima, debatendo, enfim, e tentando analisar, o programa tenta analisar essas categorias de uma forma mais abrangente. Então eu sempre digo que o Cafeteria, para quem assiste diversos campeonatos, é a chance dele poder expressar a sua opinião, o ouvinte poder falar, comentar e ouvir comentários sobre ela. E para quem não assiste esse tanto de categoria, o Cafeteria é importante para ficar ligado, para saber o que acontece naquelas... Nossa, tanta gente fala de V8, tanta gente fala de DTM, tanta gente fala de NASCAR, o WSC, nunca podemos nos esquecer, o WEC. Então quem não assiste às provas pode ficar sabendo o que acontece nelas aqui no Cafeteria, que a gente começa o projeto 2016, né, com a esperança de que os ouvintes gostem, curtam e que a gente possa fazer o programa cada vez melhor, né, Raposo? Exatamente, esse é o Cafeteria. Thiago Santa Rosa, seja muito bem-vindo, né, ao clube, você que retornou ao Café com Velocidade e ganhou de brinde aí o Cafeteria, que não existia ainda na época que você aqui estava. E não sei se você chegou a ouvir algum Cafeteria do ano passado, mas é isso, né? Como o Fábio disse, é para passar mais em cima do campeonato, a gente não ficar com aquele mesmo enfoque corrida a corrida, mas falar mais por cima, dar uma boa ideia para quem não tenha o tempo de acompanhar as categorias, saber como que está o universo, e para quem consegue acompanhar, saber um pouquinho aqui das nossas opiniões de tudo que está acontecendo. Eu acho que você está feliz também de estar nesse projeto, né? Porque você, assim como a gente, assiste várias categorias. Sem sombra de dúvidas, Raposo, olá para você, olá para o Fábio Campos, olá para os ouvintes do Cafeteria. É uma honra estar aqui também participando desse programa. Um programa, como foi bem falado pelo Campos, é uma versão expandida do mundo do automobilismo, enquanto no Café com Velocidade nós falamos das principais categorias, aquelas que são a tendência mundo afora. Aqui no Cafeteria nós falamos mais de automobilismo de base, um pouco de categorias que não são tão conhecidas aqui no Brasil, mas que sabemos que tem fãs, assim como nós, que procuram conhecer um pouco mais, saber um pouco mais e procuram assistir essas corridas para ter um universo mais ampliado daquilo que é o automobilismo no mundo. Então, como eu disse, é um prazer.
Vamos aqui debater a fundo várias categorias e espero, sem sombra de dúvidas, no final do programa, comentário dos nossos ouvintes, participações, trazendo o que eles esperam também do programa ao longo do ano. Lembrando que esse programa é mensal, então é um review. Em alguns meses vão ser reviews com várias provas ou várias categorias a serem faladas, que terão várias provas ao longo de um mesmo período, e é legal para essas pessoas poderem trazer as suas experiências, como que elas estão se envolvendo com cada uma das categorias faladas, o que elas acham que pode mudar na próxima edição, já que a gente tem um hiato bem grande entre uma edição e outra. É bem legal participar daqui e espero que os ouvintes também participem para agregar um pouco na discussão da próxima edição. Valeu, gente! Exatamente, então, só lembrando que esses programas ao vivo, né, ajudam a gente muito por conta dos nossos apoiadores. Queria agradecê-los aqui de todo o coração, de você que vai lá e nos ajuda no apoia.se/Café com Velocidade. Se você ainda não conhece o nosso programa de apoio, entre lá, conheça, saiba como ajudar. Você pode colaborar com qualquer valor mensal e isso vai estar ajudando muito a gente a fazer programas extras como esse que vocês estão ouvindo aqui e outros programas como as entrevistas e tudo mais. NASCAR. E é isso, Fábio Campos, Thiago Rosa. Vamos começar falando sobre a NASCAR, que já está aí, né, com um calendário bem avançado. A NASCAR que começa bem antes, então Cafeteria primeiro foi programado para o fim de março, e a ideia é que as cafeterias cheguem geralmente realmente na última semana de cada mês. Então vocês estão recebendo isso aí bem no finzinho, quase abril, né? 30, 31 de março para abril. A ideia é que no final de abril saia outro, no final de maio saia outro e assim por diante. Mas como a NASCAR começa bem antes, Fábio Campos, já temos 5 categorias para falar, 5 etapas para falar. A NASCAR já começou e eu acho que começou bem. Eu tô gostando desse ano da NASCAR. Eu acho que a NASCAR tem, principalmente pelos finais de prova, 2 finais de prova que foram muito, muito interessantes, um mais interessante do que o outro, mas isso a gente vai entrar em breve, e vamos analisar inclusive a situação do campeonato. Mas a NASCAR começou bem, Raposo. Eu tô vendo essas corridas da NASCAR até agora com provas interessantes. A última corrida antes da gente gravar essa edição, né, a mais recente até o momento da gravação, o ouvinte se prepare, porque essa é uma expressão que ele vai ouvir bastante no Cafeteria, né, já que ele pode ouvir a edição, como já citamos aqui, ao longo de todo o mês. Mas a prova de Fontana, especificamente, foi uma prova muito legal de se acompanhar, com muita variação de traçado pelos pilotos, de movimentação na frente, de troca de posições, de disputa. Então é um exemplo de que como a NASCAR tá dando certo. Eu acho que a NASCAR que vai sempre mexendo naquela questão do carro, né, com mais aerodinâmica, menos aerodinâmica, vai ajustando o aerofólio traseiro, o spoiler traseiro, né, e eu acho que a NASCAR está num ponto bom nesse sentido. As corridas têm sido legais. Com certeza. E, Thiago, antes da gente falar, então, das etapas, né, só passando rapidamente, já passamos no momento da gravação, por Daytona, Atlanta, Las Vegas, Phoenix e Fontana. Obviamente que no momento que você estiver ouvindo essa edição, já podem ter ocorrido outras etapas. Mas antes da gente falar sobre elas, a gente precisa passar um pouquinho, né, por cima de mudanças que tivemos para esse ano. Por exemplo, uma mudança que eu sei que você aprofundou muito nela, você escreveu um post, né, foi aquela questão dos 36 carros garantidos, só 4 vagas para pilotos, para equipes que não estão lá há muito tempo. Queria que você falasse aí por cima para a gente o que é esse Charter System. Pois é, Raposo, o Charter é uma garantia da NASCAR de ter um campeonato equilibrado, um campeonato disputado, um campeonato com o mínimo de times para disputa de toda a temporada. No ano de 2015 foi discutido entre as equipes a respeito disso com a direção da categoria. As equipes quiseram uma parte do bolo do faturamento da NASCAR, e a NASCAR se comprometeu dentro desse acordo a dar uma parcela no que se diz respeito a marketing digital. Isso inclui também transmissões de provas pela web. Então, assim, hoje temos 36 vagas vendidas pela NASCAR, num esquema que lembra muito franquias. Não é exatamente o mesmo que acontece em NBA, NFL, nos tradicionais esportes americanos, mas tem suas semelhanças. E para uma equipe disputar
a categoria, sem ter essas vagas garantidas, elas vão ter que correr nas etapas por apenas quatro vagas restantes, que são as vagas que ficam para quem disputa pelo tempo. O problema nesse caso, já trazendo para a temporada 2016, já tivemos 3 etapas com 39 carros, ou seja, um carro a menos do limite estabelecido para esse ano de 40 carros, que também é uma mudança em relação ao ano passado, quando tínhamos 43 no grid. Ou seja, a NASCAR se precaveu do futuro que ela esperava, de garantir um mínimo pro grid, e já nesse ano ela já sente um pouco de dificuldade em preencher as vagas que normalmente ficam com carros que são starter park, que acabam ganhando em cima de participação em provas esporádicas. A questão da premiação também mudou. Agora as premiações que aconteceram por etapas são divididas no bolo do charter, ou seja, os pilotos antes que tinham contratos relacionados com ganho individual em cada etapa também tiveram que fazer uma renovação no começo do ano baseado nesse novo sistema, o que alterou bastante vamos dizer, o humor deles, porque piloto já tinha garantido, por exemplo, um salário X mais um valor em premiação, e agora eles mudaram. O salário foi adicionado a esse valor, um valor que eles estimam ganhar durante o ano com a garantia de participação no charter, ou seja, isso vai mudar a estrutura de como se estabelece contratos, isso vai mudar a estrutura de equipes. Agora uma equipe para entrar na categoria também precisa de um pouco mais de investimento inicial e de certa maneira também está influenciando no que diz respeito à pista, porque agora você não tem tantos carros, ou não terá tantos carros de equipes menores que não se comprometam com desempenho ao longo do tempo. O contrato do charter de 9 anos vai terminar em 2024, no final de 2024, junto com o contrato de TV. Então a NASCAR vai renovar tanto o contrato de TV quanto o contrato com as equipes no mesmo período, o que vai causar uma certa celeuma, mas isso é bem mais para frente e nós esperamos estar aqui também para comentar. Mas basicamente, resumindo, é isso que apresenta o charter. Uma mudança que eu acho importante, né, Raposo, a gente colocar, vai um pouco na linha disso, vai bem na linha disso que o Rosa estava falando, é que a gente teve na minha opinião, chega a ser histórico, né, que a NASCAR deixou de ter 43 carros, eu não sei exatamente o efeito, há um efeito disso, né, dessa questão dos charters, mas eu não sei exatamente a sistemática, como que esse dominó foi sendo derrubado para chegar nesse ponto, que a NASCAR não larga mais com 43 carros, né? Ela não tem mais os 43 que ela sempre largou. O efeito prático disso, né, primeiro se reduziu para 40, mas o que está acontecendo em todas as provas até agora são 39, né? Pelo menos nas últimas 4, se eu não me engano. São 39 carros, ou seja, para quem acompanha a NASCAR e sabe da força desse número simbólico de 43 carros por corrida, né, na minha opinião isso é muito útil, porque muitos dos carros eles simplesmente não competem, eles apenas estão na pista, mas não estão competindo. Então eu vejo como positivo a NASCAR largar com 39 carros. Isso afeta até o desenvolvimento de prova, menos bandeiras amarelas, enfim, é um ponto que é importante deixar registrado, que o número de carros por corrida, depois de muito tempo, reduziu agora na NASCAR, né? 1998 foi implementada a regra nas 3 categorias principais, Truck Series, Nationwide Series e, na época, ainda era Winston Cup Series, que mudou para Nextel e depois mudou para Sprint Cup, de 43 carros no grid, ou seja, desde 98 essa regra é estabelecida para todas as divisões principais. Era, né? Eu não vejo, né? A gente entrou nessa discussão em alguns outros momentos do Cafeteria, até do Café com Velocidade. Eu não via com maus olhos os Starting Park
E apesar de que eles tinham diminuído, né, o ano passado, quando a NASCAR começou a ameaçá-los de que o primeiro carro que parasse seria investigado, se teve algum problema mesmo, porque eu vejo esses caras, eu posso estar errado, né, mas os via, né, não como oportunistas que estavam ali para ganhar dinheiro, eu os via como sonhadores, que apesar de não ter condições, faziam um puto esforço para estar lá, lutando para de repente algum patrocinador vê-los e começar a investir neles, e dessa forma eles engordarem, né, ou enriquecerem a disputa. E a partir do momento que diminui essa quantidade, né, eu acho que se daqui a pouco a NASCAR passa por um momento difícil, sei lá, uma Toyota sai, ou alguma coisa, alguns times começam a fechar, a gente corre o risco de ver o número diminuindo mais ainda. E se tivesse esses caras lá, pode ser que eles mantivessem. Eu concordo que em algum momento eles não somem muita coisa, mas estão ali, eu acho aquele espírito de querer colaborar com o esporte, e apesar de ser nanico, apesar de ser pequeno, estou aqui com o meu coração, com o meu ideal, com o meu sonho, tentando fazer disso aqui um meio de vida, mas também de viver essa emoção. Era assim que eu via os Starting Park. Essa é uma antiga divergência nossa, né, Raposo? Isso, a gente sempre divergiu nisso, porque eu sempre falei, eu não digo, talvez usar a palavra oportunista seja errado, porque não dá para acusar que esses caras estavam lá só para ganhar dinheiro. Não estou negando que eles gostem ou queiram estar lá de forma competitiva. Mas uma categoria de corrida é para se correr, né? Não é para se fazer número apenas para se tentar juntar grana para o próximo. Para isso a NASCAR tem as outras divisões, ela pode trabalhar muito bem, né? Enriquecer mais a hoje chamada Xfinity, né? Fazer uma questão de acesso. A própria Stock Car já fez, né? Acesso e descenso. Não necessariamente, ficou em último, desce. Não, mas dando facilidade, talvez, para quem fica quem fica a melhor colocada na Xfinity, que não tenha um braço na sprint, já que lá as equipes muitas vezes tem equipes nas duas categorias. Enfim, o que eu sempre divergi foi isso, foi entrar na pista para não correr, entrar na pista apenas para fazer número e encostar o carro. Sempre me pareceu esquisito isso. Tanto que a NASCAR observou isso que o Raposo citou, né? A NASCAR parou de aceitar o Starter Park, né? Porque faziam diferença no final do ano até para um campeonato, né? Se um piloto tinha uma grande vantagem de pontos, os caras que encostavam no início da prova, nas últimas corridas do ano, facilitavam muito para ele, né? Então, ter todos os carros competindo abre, inclusive, o leque de opções. Hoje em dia já não tem muito mais isso, porque tem essa questão dos 4 que brigam entre si, quem chegar na frente na última corrida é campeão, que eu não concordo. Mas, no passado, os Starting Parkers podiam fazer até diferença, né? Largavam e paravam, na tradução literal, podiam fazer diferença até mesmo na pontuação do campeonato. Eu via com muito romantismo isso, né? Você é um romântico inveterado do automobilismo. Exatamente. Você sempre romantiza as suas análises, e isso não é nenhuma exceção ao seu estilo. Nenhuma, de jeito nenhum. Outra mudança, Rosa, que tivemos, e essa também eu acho que traz um impacto aí sensível, não sei até que ponto é positivo. As equipes, né, tinham a limitação de ter 4 carros, mas eles tinham a liberdade de inscrever, vez ou outra, um 5º carro para um rookie, um piloto estreante de categorias menores, de Xfinity ou a Truck, categorias de base, poder ir lá na Sprint Cup uma corrida ou outra, experimentar, correr com a galera, conhecer o carro, conhecer toda a dinâmica e tudo, e cortaram isso. O ano passado, né, a Hendrick fez muito isso com o Chase Elliott, que já estava anunciado que ia entrar no lugar do Jeff Gordon no 24. O Chase Elliott participou de algumas corridas do ano passado com esse 5º carro da Hendrick. Esse ano a Joey Gibbs pretendia fazer o mesmo com o Eric Jones, e foi cortado, né? Agora, se a Joey Gibbs quiser fazer isso, ela vai ter que procurar, por exemplo, um parceiro, como, por exemplo, a Furniture Row, por exemplo, se quiser dar uma experiência aí pro Eric Jones na Xfinity, na Sprint Cup. Exatamente. E isso também tem a ver com a questão do charter. Como você tem posições fixas, não faz sentido você abrir essa premissa para as equipes que têm mais carros, até porque agora eles pagam por isso, eles pagam por essas posições no grid. E claro, isso vai impactar no desenvolvimento dos pilotos saindo da Truck Series, da Xfinity Series, mas também existe uma possibilidade maior de investimento em outras equipes. Nesse ano, nós temos 2 equipes que ganharam investimentos por conta dessa regra. A equipe Wood Brothers, que está correndo com o Ryan Blaney, que não tem, por sinal, uma vaga no charter, eles não compraram uma vaga no charter, mas eles têm apoio técnico da Penske, e isso está se mostrando nas pistas. O Ryan Blaney tem feito um campeonato muito bom, até pelas condições da equipe. E o Chris Buescher, que é o atual campeão da Xfinity Series,
ele foi para a equipe Front Row, que usa os motores da Ford desenvolvidos pela equipe Roush também em parceria. Então, de certa maneira, a regra retira a possibilidade das equipes grandes de alinharem no grid, mas para as equipes pequenas, em alguns casos, até as equipes que têm já uma vaga no charter disponível, de se ajustarem e fazerem acordos técnicos interessantes. De certa maneira, para o Brothers, por enquanto está sendo bom, para Front Row, o Chris Buescher ainda não tem feito nada de especial, mas vamos ver, isso pode mudar conforme o desenrolar do ano. Isso que o Rosa citou é um ponto interessante, é uma coisa até parecida, ou que lembra um pouco o que está acontecendo na Fórmula 1, mas que na NASCAR tem um impacto enorme, muito mais efetivo, porque se na Fórmula 1 a gente pode trazer aqui para discussão para o programa Café com Velocidade, essa questão de equipes apadrinhadas, equipes que são mantidas, equipes que são trabalhadas juntas umas com as outras, com uma matriz de uma montadora auxiliando, né? Acho que o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 deu uma ótima, levantou a bola para esse tipo de discussão. Na NASCAR, eu acho que é muito mais válido e proveitoso, ou tem um resultado muito mais efetivo, né? Porque na NASCAR a chance de mais carros vencerem corridas é enorme. Então, essa mudança, o que eu estou dizendo? Essa mudança, fazer com que equipes menores recebam investimentos, no sentido de que, olha, eu não posso ter um quinto carro, então eu vou apoiar uma equipe, é mais ou menos no sentido, né, que a gente tem hoje a Hendrick e a Haas, né? A Haas é uma equipe independente, mas existe uma colaboração técnica da Hendrick. Olha a força que a Haas tem, olha o tamanho que a Haas tomou na NASCAR, não na Fórmula 1, é engraçado, é legal, né, ter uma equipe na NASCAR e na Fórmula 1, acho isso divertidíssimo, quem dera pudesse acontecer isso mais vezes. Mas a Haas é uma equipe muito forte. Por quê? Será que ela seria tão forte assim se ela não tivesse o apoio técnico da Hendrick? Ou seja, isso na NASCAR, essa estendida de mão na NASCAR, ela é muito positiva, porque ela traz equipes pequenas para o jogo, né, ou que seriam pequenas, levanta o nível técnico dessas equipes e faz com que, né, se eu não posso alinhar um quinto carro, vou ajudar outra equipe. Ou seja, o nível de equipes boas é maior na NASCAR, sendo que se na Fórmula 1 não é assim, mas na NASCAR pode se refletir em mais pilotos ganhando corrida, mais pilotos brigando pela vitória, mais pilotos fazendo estratégias ali que se colocam na frente no pelotão. Então, esse tipo de mudança é importante ressaltar para o ouvinte, como é chave para trazer equipes para frente, para junto do pelotão, se não para brigar todo na frente ou com a mesma força de uma Hendrick, de uma Gibbs, mas para estar ali. E equipes estarem ali é uma coisa que é fundamental. A Fórmula 1 busca, a MotoGP precisa buscar também. Na NASCAR há uma chance disso acontecer muito maior por causa da dinâmica de prova, circuito oval, a questão das bandeiras, estratégia. Enfim, é muito positivo ter mais equipes com nível alto na NASCAR. O impacto é maior, né? A mudança na prova em si é maior. Ô Campos, e se você me permitir, até o Raposo, se me permitir também, é bom você tocar no assunto Haas, porque ela também chamou atenção nesse início de ano, porque vai trocar toda essa estrutura que eles tiveram com a Hendrick e a Chevrolet, que deram para eles 2 títulos. Ao final desse ano, eles vão passar a utilizar motores da Ford, né? Em 2017 eles terão uma maior liberdade, é isso que eles estão buscando, é até legal mencionar, eles estão buscando uma maior liberdade